Boa noite. O rádio foi o primeiro veículo de comunicação de massa no mundo. É inegável a sua força ao longo da história, para o bem e para o mal, utilizado inclusive por Joseph Goebbels, ministro de Hitler, para espalhar o antissemitismo pela Alemanha durante a Segunda Grande Guerra. Ao longo do tempo, houve o aparecimento da TV e hoje a internet reúne todos os veículos naquilo que se reconhece como convergência digital. Apesar desta evolução tecnológica, incluindo as rádios web, as emissoras de rádio continuam fortes, conquistando milhões de ouvintes em todo o mundo. Pena que em Poços de Caldas, no sul das Gerais, uma emissora como a Rádio Libertas não receba da atual administração e, vale dizer, de outros governos municipais que a antecederam, a audiência necessária. Pena que não se enxergue na Libertas a força que o veículo já teve na divulgação das belezas da cidade como elemento importante de entretenimento e informação ao cidadão. Pena que se permita a dilapidação deste patrimônio cultural e que os microfones da Libertas não alcancem o prédio, agora amarelo, da área central da cidade. Pena que não se busque uma sintonia entre o passado memorável da emissora com os dias atuais e que se deixe fora do ar, como acontece na atualidade, a Libertas de todos os poços-caldenses, de tantas histórias, de tantos locutores que já passaram e ainda estão na emissora. E não dizer que investir em saúde e educação é muito mais importante. Mera desculpa de quem não sabe dimensionar que o rádio pode ser sim instrumento de divulgação de bons hábitos de higiene, cuidados com a saúde, além de propagador da arte e da cultura de um país, de um município. Infelizmente, o Complexo Santa Cruz, que abriga as instalações da emissora, um local esquecido, sujo, sem as mínimas condições de higiene e segurança, é o retrato fidedigno daquela que foi uma das primeiras e mais importantes emissoras de frequência modulada no interior do país. Cabe alertar, finalmente, que o presente editorial poderá até ser escutado, mas fica a impressão de que nenhuma autoridade lhe dará ouvidos. Exatamente como acontece com a Libertas. O que vamos combinar é muito pior. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Participe deste programa pelo 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br. E hoje nós temos vários temas para a gente conversar juntos aqui com ele, que é multimídia, vamos dizer assim. Vamos conversar aqui com o Dr. Fabiano Mello, ele é professor da PUC Minas, licenciado, professor também da rede LFG, escritor, advogado, apresentador do programa Prova Final da TV Justiça, professor de Direitos Humanos, Direito Ambiental, Direito Eleitoral. Enfim, nós temos um cardápio de assuntos e a gente gostaria da sua participação pelo 3721-6955, como eu disse, ou jornalismo@tvpox.com.br, que é o nosso endereço eletrônico. Professor Fabiano Mello, muito obrigado pela sua presença, vem enriquecer com certeza o Hora da Verdade, que nunca contou com a sua presença aqui, uma falha com certeza nossa. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos telespectadores da TV Poços. Uma alegria pelo convite, participar pela primeira vez do programa A Hora da Verdade. Aliás, essa é uma expressão que eu gosto muito, A Hora da Verdade. E a gente, às vezes, o compromisso, aliás, por falar nisso, já entrando nesse caminho já que você propôs aí, que você gosta dessa expressão, a verdade. Geralmente a gente acredita que a verdade, por exemplo, ela está sintonizada, por exemplo, com o direito, né? Então, muitas vezes você vê naquelas disputas de processos, ou mesmo no tribunal, a busca pela verdade, né? Seja de quem está acusando, seja de quem está se defendendo. Enfim, é tão difícil assim achar, já uma pergunta um pouco ampla, a verdade, professor? Creio que sim, William. Na verdade, nós temos a verdade, sendo redundante, a verdade real e a verdade processual. Mas eu gosto sempre de contar para meus alunos uma história, aí eu falo para o nosso telespectador, que tem um filme do Chaplin, que ele está passando, Chaplin, que é aquele andar característico dele, passando por uma rua, e eis que passa pelo Chaplin um caminhão com madeira, e atrás desse caminhão tem um lenço vermelho. Eis que cai o lenço vermelho. Aí Chaplin sai correndo, pega o lenço vermelho e vai atrás para entregar ao caminhão que tenha caído o lenço vermelho. Só que, William, de outro lado, tem uma manifestação de comunistas protestando, reivindicando melhores condições. E de outro lado, a polícia. Eis que passa Chaplin com o lenço vermelho
E a polícia verifica, olha, mas esse aqui é o líder dos grevistas, dos manifestantes, e os manifestantes dizem, esse é o nosso líder, vamos segui-los. E Chaplin acaba preso. Eu pergunto ao nosso telespectador, aonde está a verdade? Chaplin que simplesmente pegou o lenço para levar ao caminhão, ao motorista, aos manifestantes que interpretaram o Chaplin como sendo o líder, ou a polícia como sendo ele o subversivo? Aonde está a verdade? Então essa não é uma pergunta das mais fáceis, e no Poder Judiciário, como de resto no direito, tenta-se obter a verdade mediante o quê? Os mecanismos, os instrumentos e as provas que são colhidas durante o processo. Mas nem sempre a verdade é alcançada. Você diria, por exemplo, que aí filosofando um pouco, a verdade é invisível aos olhos? Porque, por exemplo, a gente não sabe da existência do ar, ele existe e tal, mas a gente não consegue provar isso. Mas me parece que isso é mais verdadeiro do que aquilo que a gente percebe no tangível, aquilo que a gente pode tocar, não é isso? Mas o intangível está presente na nossa vida. Eu posso virar para o nosso telespectador e falar em Deus aqui. É tangível? E praticamente todos nós acreditamos, não? Sim, com certeza. O Deus, por exemplo, que é isso que eu estou dizendo, né? Tem tantas coisas que são intangíveis que a gente acredita mais do que aquelas coisas tangíveis, né? E aí eu vou no tangível para a gente focar, inclusive, a nossa conversa. O Brasil vai viver, e já está vivendo, um momento político de suma importância. Quando eu estou falando também, inclusive, com os meus alunos, eu costumo fazer uma crítica à política brasileira, entre outras coisas, né? Quando eu estou falando principalmente de marketing político, eu digo que o Brasil, infelizmente, nós temos um marketing eleitoral, que é aquilo que acontece pouco antes das eleições com uma finalidade só, vencer as eleições, quem quer que seja, né? É alcançar o poder. Quando, na verdade, o marketing político propõe uma conversa, um diálogo, um relacionamento durante todo o tempo. Então você percebe muitos políticos fazendo o marketing eleitoral, mas depois que terminou a eleição, os vencedores e vencidos, acaba o diálogo. Parece que a sociedade se distancia e depois nós vamos como se fosse um carnaval, né? A gente vai se encontrar no próximo carnaval e as coisas voltam a acontecer. Você, como conhecedor com muito mais profundidade desse tema do que eu, o que você acha dessa percepção, se ela é errônea, se ela tem factualidade ou não? Eu concordo com você. Na verdade, nós temos um momento mais importante do processo eleitoral, não do processo político, porque a política está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todos os momentos. Mas nós, brasileiros, William, interpretamos a política como sendo de 4 em 4 anos a escolha, como agora vamos escolher presidente, governadores, deputados federais, estaduais. Não, a política é um processo muito mais amplo. Este é o momento eleitoral. E aí, William, a partir da sua crítica, da sua observação, o que nós estamos vendo no horário político? Parece que nós vendemos candidato, e você é um homem do marketing, como vendemos um produto. E o nosso telespectador tem que deixar bem claro a ele que o candidato vai falar aquilo que você quer ouvir. Nós temos as pesquisas que são feitas previamente e vão identificar quais são as temáticas mais importantes para o eleitor. E aí você vai ouvir sempre saúde, educação, segurança pública. E o debate de ideias, como vai desenvolver. E aí eu me surpreendo, muitas vezes, o candidato a deputado estadual, federal, prometendo coisas que não são compatíveis com o cargo que ele está pretendendo. Um deputado federal, um deputado estadual não faz obras. Um deputado federal, estadual, não pode alocar empregos. E é isso nós vemos sistematicamente no horário eleitoral. E isso acho que empobrece um pouco, né, para o nosso telespectador compreender que o processo político ele é muito mais amplo. E aí, esse é um momento importante, fundamental. Nós vamos escolher aqueles governantes nos próximos 4 anos. Mas nós renunciamos em seguida o quê? A participação. Tivemos o ano passado, em 2013, aquelas manifestações, mas que se mostraram também incipientes. Foram momentâneas. Estamos em 2014, às vésperas de um pleito eleitoral. E eu pergunto, qual é a articulação da sociedade civil para debater os temas que nós realmente queremos para Minas Gerais, para o Brasil? Sem maquiagem, de fato, efetivo. Mas eu também faço uma crítica, se me permite, professor Fabiano, ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque eu acredito o seguinte, já que nós criticamos a sociedade, já que nós dizemos que não existe isso, também nos parece que o Tribunal Superior Eleitoral só aparece também nas eleições, dizendo vote consciente. Por que não também o Tribunal Superior Eleitoral fazer uma campanha durante o tempo aí de governe consciente?
Porque eu vejo muito a gente trabalhar a campanha dos eleitores, mas vejo pouco o trabalho na percepção de quem governa, entendeu? Quer dizer, me parece assim, ó, os eleitores têm a responsabilidade de votar consciente, mas não vejo essa mesma preocupação do governo consciente, que eu até queria um dia fazer uma campanha dessa. Por quê? Porque parece que a partir do momento que os governantes assumem, pronto, perdeu o laço e as coisas se esvaem, né? Mas aí é um problema do processo democrático, esse vínculo que nós temos entre governantes e governados. E aí cabe ao governante estimular o quê? Mecanismos de participação, isso em todas as esferas, mecanismos que dê a possibilidade. Quais são eles? São vários. Você pode ter os conselhos municipais, os conselhos estaduais, ombudsmans, né, os ouvidores, ou mecanismos que você leve a informação. Na verdade, William, se você for analisar, ao invés da gente submeter as decisões que saem prontas dos gabinetes, por que não fomentar a participação, né, o fomento, o acompanhamento, a fiscalização de todo esse processo? E o que me interpreta, que aliás me surpreende muitas vezes, é que nós renunciamos, no processo político, nós brasileiros, nós renunciamos a essa participação. É claro que, se você for olhar pelo lado do governante, muitas vezes incomoda ele submeter à sociedade as decisões que ele pretende tomar. E alguns têm dificuldade com o diálogo também. Não podemos esquecer disso. No momento agora, você vai ouvir absolutamente tudo. Mas aí eu pergunto, qual é o governante que está disposto a dialogar, a aceitar a crítica? Muitas vezes, William, alguns governantes se irritam, se incomodam com as observações que a imprensa faz. Ora, o conflito faz parte do processo democrático e ele tem que existir. A divergência de ideias faz parte do processo democrático. É diferente do confronto. E aí eu uso Cortella, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz que o conflito faz parte. O que não pode fazer parte é o confronto. O que é o confronto? Eliminar o outro. Não, em absoluto. Mas que as ideias possam ser debatidas. Mas nós temos que amadurecer também. Cabe aos governantes, eu concordo com você, William, cabe com os governantes, mas como é que nós discutimos na escola? Porque democracia, o nosso telespectador pode acreditar assim, olha, a democracia é somente o processo eleitoral. Em absoluto, a democracia tem que acontecer em casa, na família, na empresa, em outros âmbitos. Há outras leituras, outras esferas do processo democrático, desse processo dialógico, e não só cobrar no âmbito estatal, como nós colocamos. E, claro, que esse debate implica em outros que podem desdobrar, desde o voto obrigatório. Será que você quer ou não o voto obrigatório? Financiamento de campanhas, quais são os interesses que estão permeando, porque é muito bonito esse momento agora das propostas. Resta saber, e nós temos 3 candidatos, pelo menos os 3 principais, já ocuparam cargos públicos, e como tal, já foram experimentados. Aí eu pergunto a você, valeu? Fez sentido? Os 4 anos, 5, 8, que eles desempenharam seus cargos? Tanto Dilma Rousseff, quanto Aécio Neves ou Marina Silva são candidatos aí que já passaram pela máquina pública e que têm uma história. Resta saber agora o nosso amigo que está nos acompanhando aqui, se faz sentido ou não para ele. E isso, nesse sentido, eu quero também, aproveitando esse gancho aí, é claro que aqui nós somos uma bancada democrática, estamos aqui conversando apenas, quer dizer, não existe nem da minha parte, com certeza nem da parte do Fabiano, nenhuma indicação de nada, a não ser a conversa de dialogar sobre política de uma maneira muito clara, muito transparente. Mas, por exemplo, eu queria aproveitar esse intervalo e fazer uma pergunta, e após o intervalo, por favor, o senhor me responda. Nesse momento político que nós vivemos, né, parece que as coisas estavam caminhando, de repente, a morte do Eduardo Campos modificou todo o quadro político brasileiro, né? E aí eu também me pergunto que isso também é muito nosso, né? Qualquer questão que envolve mais a emocionalidade e tal, muda-se totalmente tudo, quer dizer, por isso que nós falamos, é por isso que eu costumo dizer que nós somos assim muito sensíveis, né? Então o nosso voto ele é sensível a tudo. De uma hora para outra mudamos tudo que possa acontecer. Então eu queria saber qual é a configuração e, na sua opinião, Fabiano, que a política após a morte desse líder, né, que com certeza estava se configurando aí como um dos grandes líderes políticos do Brasil, como é que se configura agora o quadro político no Brasil? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.